saber se é verdade ou mentira o que nós pregamos, se você vir aqui e obedecer. Por isso eu sempre digo que se você vir e obedecer e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo, é isso mesmo. Porque a minha inteligência se recusa a aceitar, crer numa palavra que fica só no papel. Ora, se está escrito, tem que se cumprir. E Deus está lhe buscando, lhe chamando para mudar a sua história. Não é para você mudar de religião, não. De placa de igreja, não. O nosso Deus é muito maior que placa de igreja, que religião. O nosso Deus quer que você mude de vida, de história, de condição. E para isso, só depende de uma atitude sua. Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. O vir, o se tornar para Ele, o buscar esse Deus é contigo. Fazendo a sua parte, Ele fará a dele. Muito bom dia, que Deus abençoe essa terça-feira, dia 8 de julho de 2025, que seja uma terça-feira bendita, abençoada em todos os aspectos na sua vida. Prepara aí um copo com água, uma caneca com água, eu tenho aqui a minha preparada. Uma vez essa água consagrada, energizada, ela vai simbolizar o poder de Deus, vai representar o poder de Deus. É nessa hora de oração que doentes são curados, que cativos são libertos. É nessa hora de oração que o milagre acontece, que o sobrenatural acontece. Então, você pode deixar o seu nome para a oração, o nome do seu familiar, a área da sua vida que você precisa de socorro. Não custa fazer isso, não paga para fazer isso, é só escrever aqui agora. Eu tenho certeza que a luz de Deus vai brilhar na sua vida. Nós não estamos aqui para falar de religião, placa de igreja, nada disso. Mas nós estamos aqui para falar de um Deus que transforma, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que restaura, um Deus que muda toda e qualquer situação. Se você entende isso, Ele pode te socorrer nesse momento. Ele pode te libertar nesse momento de todos os males. Nós temos a igreja Hospital da Alma aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, que fica na Avenida Amazonas, 1744. Você vindo, buscando a Deus, a sua vida muda. Mas nunca lhe chamo e nunca vou lhe chamar para você mudar de religião, placa de igreja. Não, mas é para você mudar de vida. É para você mudar de situação. Quando você coloca Deus como prioridade, como número único na sua vida, até o que é para dar errado passa a dar certo. Entenda isso. Então, juntos, nós vamos agora falar com Deus. E nesse momento de oração, Ele vai lhe proteger, abençoar o seu dia, vai abençoar a sua casa, Ele vai abrir os caminhos que até então eles estavam fechados. Se você puder, feche os seus olhos, é momento de oração. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, aqui nós estamos rendidos a Ti, crendo em Ti, confiando em Ti. Sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, infinitamente mais do que pensamos. Sabemos que o Senhor é poderoso para mudar toda e qualquer situação. Então, ó Deus, cura o doente, liberta o cativo, fortalece o fraco, levanta o caído. Que neste momento, meu Pai, a Tua luz possa resplandecer na vida dessas pessoas, transformando, restaurando, salvando, mudando toda e qualquer situação. Meu Pai, aqueles que escreveram aqui o nome para a oração, deixaram o nome de um familiar, que o Senhor possa tocar nessas pessoas com a cura, com a paz, com a salvação, com o livramento. Abençoa os inscritos no canal, abençoa esse dia, meu Pai, que seja uma terça-feira bendita, de portas abertas, de realizações, de vitórias para os que creem. Que essa terça-feira seja uma bênção na vida dessas pessoas. Ó poderoso de Israel, nós entregamos, meu Pai, nas Tuas mãos todas estas pessoas. Sabemos que o Senhor, agora, com um toque,
O Senhor pode curar esse que está doente. A dor desaparece agora, a angústia vai embora, a depressão vai embora. Eu ordeno agora todo o mal, em o nome de Jesus, sai agora. E que a tua presença, meu Pai, que a tua luz, meu Deus, resplandeça na vida dessas pessoas. Nós entregamos as famílias nas tuas mãos, as crianças. Abençoa os trabalhadores, abençoa os fiéis da sua casa, que eles possam colher a 100, a 60, 30 por um. Oh, meu Deus, pessoas que estão dia após dia aqui nessa oração, vê a fé, vê a fidelidade dessas pessoas e honra, meu Pai. Abençoa, meu Deus, pois nós reconhecemos o quanto dependemos de Ti, o quanto esperamos em Ti, o quanto dependemos do Senhor, pois tudo vem de Ti e tudo está nas Tuas mãos. Que a água seja consagrada e ao beberem dela, que recebam saúde física e espiritual. E você que crê aí onde você está, receba paz, receba vida, receba força, receba ânimo, receba disposição. E você que crê, diga amém. E graças a Deus. Amém? Que a luz e o poder de Deus esteja em você. Beba da água crendo no sobrenatural. Eu vou deixar você com uma sugestão de palavra, de pregação, para você se enriquecer espiritualmente. Quanto mais forte você está espiritualmente, mais você ganha imunidade contra o mal. Se você puder ficar mais um pouco e ouvir, ouça. Mal não vai fazer, só vai fazer bem. E aí você compartilha também com seus contatos. Aquilo que é bom para mim é bom para o meu próximo. E você pode ser bênção na vida de alguém. Tá bom? Deus abençoe. Bom dia. Então, na folha tem um título que está escrito assim: recuse-se a ficar para trás. Ninguém quer ficar para trás. Ninguém aceita ficar para trás. Ninguém quer ficar no meio do caminho. Ninguém começa uma jornada, uma caminhada, pensando em parar. Ninguém começa um propósito, uma empresa, um projeto, pensando em parar no meio do caminho. Mas algumas vezes, ou em algumas situações, nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada, nós somos forçados a ficar para trás. Nós somos forçados a parar. E aí vai depender do espírito de cada um. Vai depender da disposição de cada um. Parar ou continuar. Parar ou avançar. Todos nós fomos escolhidos por Deus. Todos nós fomos chamados por Deus. De 7 bilhões de pessoas que existem hoje no mundo, eu, você, nós fomos chamados por Deus. Para quê? Para que Deus nos chamou? Para vivermos na mediocridade? Deus nos chamou para a gente ser mais um rosto no meio da multidão. O que é mediocridade? É viver de uma forma mediana, ser mais um rosto, ser mais um crente, ser mais um evangélico que não faz a diferença. Foi para isso que Deus me escolheu? Foi para isso que Deus te escolheu? Não. Ele te escolheu para você ultrapassar os limites da média. Deus te escolheu para você ser acima da média. Deus te chamou para você estar acima da média. Mas isso vai depender do espírito de cada pessoa. Isso vai depender da coragem de cada pessoa, da decisão de cada um de nós. É bem verdade que nós não queremos ter trabalho. Nós não queremos sacrificar, nós não queremos lutar. Nós gostaríamos sim de estalar o dedo e tudo cair nas nossas mãos de uma forma rápida e fácil. Nós gostaríamos de fechar os olhos e quando acordar estava tudo pronto. Nós gostaríamos de realmente ter tudo pronto. Mas aí, você lembra que Elias foi muito usado por Deus. Elias venceu os profetas de Baal. Elias fez fogo cair do céu. Elias, através da sua fé, através da sua obediência, Deus o usou para fazer maravilhas, para
acontecer o extraordinário na vida daquela viúva, por exemplo, de Sarepta. Mas teve um momento da vida de Elias que ele se escondeu numa caverna. Teve um momento da vida de Elias que Deus chamou ele para sair da caverna e ir para o monte, e ele com medo, com receio, ele não foi. O mesmo homem que enfrentou os profetas de Baal, por conta da ameaça de uma mulher, ele ficou escondido na caverna. E Deus chama para ele sair da caverna, ele não sai. Deus chama de novo, ele não sai. Aí Deus mostra para Elias o vento tranquilo, Deus mostra para ele o terremoto, Deus mostra o fogo. E Deus estava mostrando para Elias o seguinte: olha só, quem você já foi? Você já foi o Elias que fez o fogo cair. Você já foi o Elias que fez o terremoto acontecer, fez acontecer a prosperidade onde não existia, fez acontecer tantos milagres, mas agora você está adormecido, a sua fé parou, você deixou de crer, você deixou de avançar, você deixou de lutar. Então por isso, Elias, volta e unge Eliseu no seu lugar. Aí Deus manda ele voltar ao caminho e consagrar Eliseu no lugar dele. Por quê? Preste atenção. Se você parar no meio do caminho, a obra de Deus vai continuar. O plano de Deus vai continuar. Se o plano de Deus não puder continuar através da sua vida, Deus vai colocar outro sentado nessa cadeira, mas o plano dele vai continuar. Deus não vai parar porque eu parei. Deus não vai desistir porque eu desisti. E qual é a qualidade do vencedor? É nunca desistir. Mas nós, eu também me incluo, passamos por situações, por tribulações que algumas vezes nos fazem pensar em parar. Outras vezes não são nem as tribulações e nem as tempestades. É o conforto de ter alcançado alguma coisa, de ter conquistado alguma coisa. É o conforto de ter subido alguns degraus, faz a gente achar que já está bom e a gente também para de agir, para de crer, para de lutar. E o título diz: recuse-se a ficar para trás. Aí Elias volta, encontra Eliseu arando a terra com seus bois, e a Bíblia diz que Elias pega o seu manto, que representava a sua unção, que representava a sua autoridade de profeta, e coloca sobre Eliseu, transfere para Eliseu a responsabilidade que Elias tinha. Elias transfere para Eliseu a responsabilidade de continuar a jornada, de continuar sendo profeta, de continuar obedecendo a Deus. Nesse momento, está feita a transferência. Nesse momento, Elias fez o que Deus mandou ele fazer. Consagra Eliseu no teu lugar. Unge Eliseu no teu lugar. Pronto, acabou. Agora, é para Eliseu seguir a caminhada. Agora é para Eliseu obedecer. Agora é para Eliseu dar continuidade. O que Eliseu faz? Quando Elias coloca o manto sobre ele, a Bíblia diz que Eliseu pega a junta de bois, ele pega o arado, que são aquele arado de madeira, ele pega aquela madeira do arado, faz um altar, pega os bois e sacrifica os bois. Em outras palavras, Eliseu entendeu que a sua caminhada dali para frente só daria certo, só teria sucesso, se ele primeiro dependesse de Deus, se ele contasse só com Deus, se ele ficasse na total dependência de Deus e queimasse todas as alternativas ou as opções que poderiam fazer ele voltar para a sua terra natal ou para o seu estado original, se não desse certo essa vida nova que ele estava assumindo daquele momento em diante. Eliseu, ele queimou todas as possibilidades dele voltar a ser quem ele era, assumindo uma vida com Deus sem saber o que seria o amanhã. Elias não disse a ele: você vai ter isso, vai ter aquilo, vai ser isso, vai ser aquilo. Elias não promete nada, Elias só transfere para ele a unção. Deus,
Ele coloca um manto dele sobre nós, que é a promessa dele, que é a palavra dele. E Deus, ele não fica dando para a gente uma cartilha, um mapa dizendo assim, olha, amanhã vai ser assim, depois da manhã será assado, mas você continua firme que no dia seguinte vai acontecer isso, e se você continuar firme, vai acontecer aquilo. Deus, ele simplesmente dá para a gente a responsabilidade da gente colocá-lo como o Senhor da nossa vida. E a partir de então, se nós fizermos a nossa parte, se nós dependermos só dele, ele jamais vai nos desamparar, ele jamais vai nos deixar para trás. Então, Eliseu primeiro apresenta os seus bois como sacrifício, ele queima todas as opções de um dia ele regredir, de um dia ele retornar, de um dia ele voltar. Dali para frente ele entendeu o seguinte, é daqui para frente, é daqui para cima, é daqui para coisas novas, jamais para trás. Eu não aceito ficar para trás, eu não aceito voltar. E aí, Elias, aí entra essa passagem de 2 Reis 2. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Para aí só um minutinho. Eliseu já não recebeu a unção? Eliseu já recebeu a autoridade para ser profeta, para estar no lugar de Elias. Ele não precisava andar com Elias. Ele não precisava estar com Elias. Ele só precisava agora assumir a sua responsabilidade e seguir a direção que vinha de Deus. Mas Elias disse para Eliseu, fica aqui em Gilgal. Gilgal era um lugar seguro, era um lugar maravilhoso. Eliseu podia ficar em Gilgal. Ele podia pregar em Gilgal, ele podia ser profeta em Gilgal. Eliseu podia ficar naquele lugar. E os profetas de Gilgal jamais iriam reprovar Eliseu, porque ele estava fazendo o que Deus mandou fazer. Ele recebeu a autoridade para seguir o que Elias estava seguindo e ponto. Mas Elias disse para ele, fica aqui, não vai comigo não, Deus me mandou ir para Betel, mas você, Eliseu, pode ficar aqui. Respondeu Eliseu, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, o que ele disse? Não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, quer dizer, Elias, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele, também eu o sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, lá em Betel agora, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando por sobre a tua cabeça? Respondeu ele, também eu o sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias, mais uma vez Elias fala para Eliseu, fica-te aqui em Jericó, porque ele estava em Jericó agora, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Preste atenção nesse detalhe que eu quero te dizer aqui. Elias disse para Eliseu, você pode ficar aqui em Gilgal, e Eliseu não quis ficar. Você pode ficar em Betel, Eliseu não quis ficar. Foi com ele até Betel, não quis ficar em Betel.
Foi com ele até Jericó. Ele falou, fica em Jericó. Eliseu não quis ficar em Jericó. Foi com ele até o Jordão. Os profetas, 50, foram até próximo do Jordão. Foram pertinho do Jordão, ficaram olhando de longe, mas não saíram de Jericó. É muito cômodo, é muito fácil ser profeta em Gilgal. É muito fácil ser profeta em Betel. É muito fácil ser profeta em Jericó. Todos eles podiam e teriam a mesma condição de seguir Elias, como Eliseu tomou a decisão de seguir Elias. Mas para eles saírem da sua terra, para eles saírem do seu local de conforto, eles teriam que abrir mão de algumas coisas. Eles teriam que abrir mão da sua estabilidade, eles teriam que abrir mão dos seus bois, eles teriam que abrir mão da sua vida, eles teriam que sacrificar para seguir Elias. E eles já sabiam que Elias estava para ser levado. Eles já sabiam que Elias estava em fim de carreira, que Deus iria tomar Elias, que Deus iria arrebatar Elias. Eles poderiam pelo menos falar, então, quer saber o seguinte, eu vou sacrificar, eu vou fazer a minha parte, eu vou fazer mais, porque eu entendo que se eu faço mais para Deus, eu vou receber mais de Deus. Todos eles disseram para Eliseu, você sabe que Elias vai ser levado. Em outras palavras, por que você não fica com a gente aqui em Jericó? Por que você não fica com a gente aqui em Gilgal? Por que você não fica com a gente aqui em Betel? Você sabe que amanhã ou depois ele vai ser levado. Então já fica aqui, monta aqui a sua, como chama? O seu início de jornada, o seu start para começar uma caminhada, já tem tudo aqui, está tudo pronto aqui. Fica aqui, vamos em frente. Mas Eliseu dizia, calai-vos. Em outras palavras, Eliseu estava definido, estava decidido a sacrificar. Estava decidido a seguir os passos de Elias, como se Elias representasse Deus. Como se Elias fosse o representante de Deus para Eliseu, tanto que era. Mas veja você que nenhum momento dessas passagens aqui, dessa caminhada de Gilgal para Betel, para Jericó e etc., você não vê Elias prometendo nada para Eliseu. Você não vê Elias dizendo para Eliseu, se você continuar comigo, você vai ter isso. Se você continuar comigo, você terá aquilo. Foi a disposição de Eliseu em seguir Elias, mesmo Elias falando para ele ficar, mesmo Elias falando que não precisava, mesmo Elias falando, é melhor você ficar, não precisa ir comigo não, não precisa estar comigo não, fica aqui, é melhor aqui. E Eliseu estava dizendo a todo instante, não te deixarei. Essa era a frase de Eliseu, não te deixarei, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Hoje nós, preste atenção, nós estamos hoje caminhando com Elias, que é o Senhor Jesus. Em alguns momentos dessa nossa jornada, dessa nossa caminhada, tem momentos, tem situações que você quer ficar, que você quer parar. E o Senhor Jesus está só observando cada um de nós, cada reação nossa, cada atitude nossa. O Senhor Jesus está passando com a gente em Gilgal, está passando com a gente em Betel, está passando com a gente em Jericó. Jesus está passando com a gente em situações diferentes que nós estamos enfrentando, que nós estamos passando. Ora o perigo, ora a fome, ora a tribulação, ora a paz, a segurança. Jesus está caminhando com a gente, está vendo se nós somos mais um empolgado, que só quer se beneficiar, e na hora que se beneficiar, a gente para e deixa Jesus ir embora, ou se realmente nós estamos decididos a caminhar com Ele até o fim, se realmente nós estamos definidos a andar com Jesus até o fim, independente do que falam as pessoas, independente do que dizem as pessoas, ou independente do que conquistamos, porque é um perigo também, quando você conquista, você é tentado a parar de lutar, a parar de buscar, a parar de fazer mais para Deus. Esses profetas tinham a mesma condição de seguir Elias, mas eles não quiseram seguir.
Eles tinham a mesma condição de andar com Elias, mas eles não quiseram pagar o preço. Todos nós queremos os louros, todos nós queremos a vitória, todos nós queremos o milagre, todos nós queremos a abundância. Mas será que nós estamos dispostos a caminhar, a perseguir o nosso ideal, a perseguir o nosso objetivo? Será que nós estamos dispostos a ir até o fim, a esvaziar todas as opções, a não deixar opção para ficar para trás, para voltar atrás? Por que que Eliseu não teve parada em nenhum desses lugares e caminhou com Elias? Porque ele não tinha nada que prendia ele. Ele queimou os bois, ele sacrificou os bois, ele queimou o arado. Ele não tinha nada que o prendia a nenhum lugar. A única coisa que ele tinha fixa dentro dele é o seguinte: eu vou seguir as pegadas de Elias, eu vou seguir os passos de Elias. Para Deus ser comigo como Ele foi com Elias, eu vou andar nas pegadas de Elias, eu vou seguir a direção de Elias, mesmo Elias falando, fica. Se é a gente, recebeu o manto, recebeu a autoridade, e Elias fala, fica em Gilgal, obrigado Elias, um abraço, vai com Deus. A gente ficaria na primeira, porque nós somos tentados a não sacrificar. Nós somos levados a se conformar. Nós somos levados a ficar no conforto. É melhor um na mão do que dois voando. É melhor a garantia de Gilgal. Ou melhor, Betel, ou Jericó, que já está tudo pronto. Estão aqui os profetas, eu não estou sozinho aqui. Já tem gente aqui, está tudo organizado. Está tudo pronto para mim. Todos nós somos tentados a isso. Só que o andar com Elias e não ficar para trás, cabe a cada um de nós a entender que quanto mais sacrificarmos o nosso eu, o nosso querer, a nossa vontade, maior será a resposta e a vitória lá na frente. Alguém está dizendo ou pensando assim, mas Elias ia dar a porção dobrada do espírito dele para Eliseu. Mas Elias não prometeu nada disso. E Eliseu até então não tinha pedido nada disso. Eliseu até então só estava plantando, só estava sacrificando, só estava obedecendo. Quando Elias pega um manto, abre o rio Jordão e eles passam para o outro lado do Jordão, aí sim está escrito aqui, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. Só do outro lado do Jordão. Eu, você, nós temos que passar o Jordão. Nós temos que passar essa fase. O passar o Jordão é a gente passar essa fase de menino, passar essa fase de ter dúvida, de ter incredulidade, de ter malícia, principalmente quando fala de dízimo e quando fala de oferta. Isso é compreensivo para a pessoa que está chegando hoje na igreja e acha que dízimo, oferta e etc. para roubar o dinheiro dela. Mas para você que já anda com Elias há um tempo, para você que já anda com Jesus há um tempo, para você que já conhece a verdade há um tempo, toda vez que a gente vai fazer uma campanha, toda vez que vai falar de dízimo, que vai falar de oferta, para você atravessar do outro lado, para você chegar do outro lado, para você sair daí e vir para o altar, é um Deus nos acuda. Para você sair daí e se entregar no altar e obedecer, é uma dificuldade. Todas as vezes vem a malícia, vem a dúvida, vem o sopro do diabo, e você fica do lado de cá, do Jordão, como os profetas ficaram à distância, só olhando Elias e Eliseu ir embora. Tem gente que está como aqueles profetas, vendo a bênção ir embora, e ela poderia estar acompanhando a bênção, mas ela não quer sacrificar. Ela está vendo o milagre ir embora, ela está vendo o sobrenatural ir embora, ela está vendo o milagre se distanciar dela. Teve perto, Elias passou em Gilgal, teve pertinho, aqueles profetas estiveram perto de Elias e podiam acompanhá-lo, não quiseram. Elias esteve
em Betel, os profetas de Betel podiam acompanhá-lo, não quiseram. Teve em Jericó, eles podiam acompanhar Elias, eles não quiseram. Porque era confortável para eles ficar onde eles estavam. Era confortável para eles aquela situação. E eles viam Elias ir embora e eles não aproveitavam a oportunidade. Tem gente aqui que a oportunidade está indo e ao invés dela correr atrás da oportunidade, ela fica de braços cruzados, se contentando com a vida ou com o que tem, se contentando com o que já recebeu ou com o que não recebeu também. Ela fica esperando Deus fazer o que era para ela fazer. Mas quando Elias toca no Jordão, abre o Jordão, eles passam o Jordão juntos. Só depois do rio Jordão que Elias pergunta para Eliseu: o que você quer que eu faça? Por que Elias não perguntou lá atrás, quando ele queimou a junta de bois? Por que Elias não perguntou lá atrás, no começo? E dissesse para ele assim, falasse para Eliseu: ó, se você andar comigo em todos os lugares que eu for, então você recebe a porção dobrada. Mas só aconteceu isso depois que Eliseu andou, sacrificou, creu, confiou. Mesmo Elias falando fica, ele não ficou. Agora Elias pergunta: o que você quer que eu te faça? E Eliseu perguntou, disse Eliseu: peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Elias até se espantou com o pedido dele. Ele foi atrevido no pedido dele. Ele foi corajoso no pedido dele: eu quero porção dobrada do teu espírito. Elias falou: você pediu uma coisa muito dura. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão, tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e o outro lado, e Elias passou. Preste atenção, alguns pregadores falam assim: Eliseu quis a porção dobrada do espírito Eliseu queria a porção dobrada do espírito de Elias, e Elias disse: se você me ver quando eu for tomado de ti, você vai receber. E aí alguns pregadores pregam assim: aí Eliseu teve que ficar andando com Elias o dia inteiro, para onde ele ia, Eliseu não podia dormir, tinha que ficar olhando para Elias, porque se Elias fosse arrebatado e ele não estivesse olhando, ele perderia a porção dobrada. Não é isso. Eliseu já vinha andando com Elias sem que Elias tivesse prometido alguma coisa e sem que Eliseu tivesse pedido alguma coisa. Depois do Jordão, em outras palavras, como Eliseu foi aprovado em toda essa caminhada, o que você quer? Porção dobrada. Se você me vê sendo levado, você vai receber. E eles estavam andando depois disso, e Elias foi levado. Eliseu recebeu porção dobrada. Nós queremos porção dobrada. Nós queremos o dobro. Só não queremos pagar o preço. Nós queremos porção dobrada, só que nós queremos ficar em Gilgal. Nós queremos porção dobrada, só que nós queremos ficar em Jericó. Nós queremos porção dobrada, nós só não queremos pagar o preço de ter que caminhar, de ter que gemer, de ter que lutar, de ter que sacrificar, de ter que confiar. Nós estamos, vou repetir, caminhando com o nosso Elias, que é o Senhor Jesus. Se você permanecer com Jesus lado a lado, ainda que a situação diga para você: desista. Ainda que o conforto diga para você: não precisa mais de Jesus agora, porque você já conquistou o que você queria, já recebeu o que você queria, agora não precisa mais. Se você permanecer com Jesus, atravessando os rios da vida,
Vai chegar a hora que Ele vai dizer para você o que você quer. Ainda que o seu pedido seja algo sobrenatural, grande, Ele vai te dar. Porque você está plantando para isso. Você está sacrificando para isso. Você está fazendo a sua parte. Alguns aqui pararam em Gilgal. Mas você pode correr, sair de Gilgal e ir atrás de Elias. Tem alguns cristãos que pararam em Jericó e ficaram olhando Elias ir embora. Tem gente que parou de orar, parou de fazer voto, parou de confiar, parou de crer. Tem gente aqui que parou de viver pela fé. Mas Jesus ainda está dando chance para você alcançar. Jesus ainda está dando chance para você vir, para você se render, para você se entregar. O pecado fez você parar. O pecado fez você desistir. O erro, a falha, a transgressão fez você parar no meio do caminho. Mas Jesus ainda está dando chance e condições da gente ter a porção dobrada do Espírito dele. Jesus ainda está nos dando condições da gente dobrar as nossas forças, da gente andar a segunda milha. Jesus ainda está nos dando condições da gente permanecer com Ele, ou voltar a viver pela fé, se deixou de viver pela fé. Mais do que a porção dobrada do Espírito de Elias, é você ir até onde as pegadas de Elias desaparecerem. É você caminhar nas pegadas de Elias até onde não tiver mais pegada. Sou eu, você, nós caminharmos com Jesus até o dia da nossa morte, ou até o dia que Ele voltar. Nós temos que queimar as opções de voltar para trás, de voltar a ser quem éramos. Nós temos que queimar todas as opções de parar no meio do caminho. Não tem opção de parar no meio do caminho. A gente não chegou até aqui para parar aqui. Você não chegou até aqui para desistir. Você não chegou até aqui para parar. Mas Deus está dizendo, vamos comigo até o fim. Atravessa o Jordão se tiver que atravessar. Profetas vão aparecer e vão dizer, fica. Profetas vão aparecer e vão falar como falaram para Eliseu, o teu Senhor vai ser levado. O teu Senhor vai ser levado. E Eliseu falava o que para os profetas? Cala-te, calai-vos. Em outras palavras, Eliseu só queria ouvir o que vinha de Elias. Eliseu só queria entender e andar com Elias os seus últimos segundos e minutos, porque ele queria aproveitar o máximo possível da bênção de Elias, da unção de Elias. E nós não estamos andando com Elias, com homem, nós estamos andando com o Senhor Jesus, que é o nosso Elias de hoje. Vai chegar o dia que as carruagens de fogo virão. Vai chegar o dia que Ele vai vir buscar a igreja. Chegará o dia que Ele vai voltar. E aqueles que estavam com Ele, até nas últimas pegadas, serão levados para a eternidade. Os que pararam em Gilgal, Jericó, Betel, vão ficar porque pararam. O que Jesus está dizendo para a gente? Não pare. Mas tudo coopera para parar. Mas Jesus está dizendo o quê? Não pare. Você está querendo parar porque você está olhando para os profetas. Você está querendo parar porque você está olhando para os recursos de Gilgal. Você está querendo parar no meio do caminho porque você está olhando para o conforto, a segurança de Jericó. Mas Jesus está dizendo, não para. Continua comigo. Continua comigo. Esse voto do domingo agora, dia 1º, é justamente para você passar o Jordão. É justamente para você deixar para trás o seu passado, os seus erros, as suas fraquezas, as suas derrotas, as suas vitórias. Deixar o seu passado para trás, queimar o seu passado, colocar fogo no seu passado. Sacrificar os seus bois. Ficar sem reservas na dependência de Deus. E começar dia 1º de novembro o novo de Deus. Deus está chamando a gente para esse domingo, dia 1º,
para colocarmos no altar financeiramente os nossos bois, financeiramente aquilo que seria a nossa garantia, e vamos fazer do altar de Deus a nossa garantia. E junto com o que vamos colocar financeiramente, Ele quer a nossa vida, Ele quer a nossa disposição. Porque você pode colocar R$1 milhão, se você não colocar a sua vida, não vai adiantar nada. Não é dinheiro por dinheiro. É você entregar no altar a sua vida. É você colocar no altar nesse dia primeiro o chão dos seus pés e a sua vida. Se entregar 100% e falar, meu Deus, daqui eu só vou olhar para frente. É daqui para frente. Tudo que fiz, deixei de fazer, acertei, errei, vai ficar enterrado. Vai enterrar, vou botar fogo. E vou viver daqui para frente, lado a lado com o Senhor. Não te deixarei. Não vou te deixar. Você vai falar para Jesus. Então tem gente aqui que na situação que você está vivendo, eu sugeri para você fazer um voto. Se você está sem nada, eu disse, você vai lutar para preparar uma nota de R$200, representando a nota nova do país, para Deus te dar a vida nova que Ele quer te dar. Mas tem gente aqui que a sua junta de bois é 1.000, é 10.000, é 100.000, 50.000, 5.000. A sua junta de bois é aquilo que você não poderia colocar no altar. E que você colocando no altar, você vai ficar na dependência de Deus sem reservas. É isso aí que Deus está te chamando para colocar. É isso aí que Deus está te chamando para fazer. E se eu não tenho nada, eu vou lutar para fazer esse voto de R$200. Uma nota de R$200. Mas, ô bispo, e se eu lutar, e chegar domingo eu não conseguir 200, você conseguiu quanto? R$1, mas foi lutando, sacrificando, foi. Então Deus vai te honrar. Que não pode chegar domingo, você, hoje é o dia de entregar o voto. Eu até tenho R$200, deixa eu botar R$200. Mas você não sacrificou, você não fez, você não viveu, não vai acontecer. É diferente de você colocar toda a sua força. De você essa semana que antecede o domingo, dia 1º, você colocar toda a sua força. Não só para preparar o seu voto, sua oferta, mas orar meia-noite no Instagram, se santificar, se consagrar. Pedir a Deus, meu Deus, eu quero enterrar o meu passado mesmo. Morrer para o passado, apagar o passado. Você vai escrever nessa folha, nota de falecimento. Você vai escrever os seus erros, seus pecados, suas falhas, seu passado. E vai trazer domingo, dia 1º. No dia 2, feriado, 9 da manhã, nós vamos fazer o batismo nas águas. Você vai nascer para uma vida nova. Vai iniciar o novo de Deus na sua vida. Mas nesse momento que eu estou te chamando para fazer esse voto, o espírito do diabo, ele diz para você, não faça. O espírito do diabo vem na sua cabeça e diz assim, para você fazer meia boca, mais ou menos, e não colocar toda a força, é melhor não fazer. Mas quem está falando para você fazer mais ou menos? Quem está falando para você fazer e não cumprir? É o próprio diabo te enganando mais uma vez. É o próprio espírito do engano dizendo para você, fica para trás. Não vai não. Não avança não, não segue Elias não, não segue Jesus não segue a palavra dele não. Faz do teu jeito. Então é nessa hora que você que não aceita ficar para trás, é nessa hora que o Eliseu que está dentro de você vai dizer, eu não vou ficar para trás. É nesse momento que vem a dúvida, que vem o medo, que vem a incerteza, que o Eliseu que está dentro de você está dizendo para você, não desista, dobre as suas forças. É na hora da dor, da dificuldade, da aflição, que o Eliseu que está dentro de você está dizendo, eu vou até o fim, eu não vou parar. Risca do seu vocabulário a palavra não consigo. Tem gente, o rapaz disse para mim outro dia, eu não consigo ler a Bíblia. Eu falei, então você vai mudar isso hoje. Risca essa palavra do seu vocabulário e quando chegar em casa você pega a Bíblia e vai ler. Lê o livro de Provérbios, capítulo 1 pelo menos. Amanhã lê o capítulo 2, mas fala para você mesmo, eu consigo. Risca esse negócio de não consigo, de não posso, de não dá. É questão de honra dar.
Se você já entendeu que é o diabo que está colocando esse pensamento, então diz para ele: você não manda mais em mim, você não tem mais força em mim, porque eu posso, eu consigo. Está entendendo sim ou não? Quem já tem esse voto, para esse domingo, dia 1º, fique em pé no seu lugar. Porque nesse domingo, dia 1º, coloca isso na tua cabeça, você vai viver o novo de Deus, desse domingo em diante. Bispo, eu ainda não tenho esse voto. Deus está te chamando. Atravessa o Jordão, caminha, faça a sua parte. Para tudo essa semana e prepare esse voto. Faz a sua parte. Então, se você não tem, crê que Deus está te chamando, você vai pegar aqui o envelope no altar. Domingo você vai trazer. Sai do seu lugar. Não fica para trás. O que está escrito na folha que você leu aí? Recuse-se ficar para trás. Sai do seu lugar. Vem aqui e já pega o seu envelope, o seu voto. Para você preparar a sua nova vida com Deus. Rapidamente. Quem não tem, crê, sai do seu lugar, vem e faça. Se você crê, faça. Se você crê, vai só, age e ser forte. Se você entende que é para trazer para você a vida nova, então faça. Que Deus vai te dar o novo dele. A novidade de vida dele. Amém? Você que já tem um envelope, estenda as mãos aqui para o batistério e diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu não vou ficar para trás. Eu não vou parar no meio do caminho, mas eu vou até o fim. Fala: Senhor Jesus, eu não te deixarei. Eu não te deixarei. Eu vou caminhar contigo até o fim, no nome de Jesus. Amém? Fiquem todos em pé. Antes da gente buscar já a porção dobrada do Espírito de Deus, pega nas suas mãos aí a sua melhor oferta, o tudo, ainda que seja uma moeda, mas que seja o tudo. Traga aqui na frente, coloca aqui na sacola. Se chegou atrasado, tem dízimo, tem voto para entregar, já entrega também. Pega o seu melhor e já ofereça ao Senhor Jesus. Quem semeia, ainda que seja com lágrimas, colhe com alegria. Quem dá, recebe. Amém? Então, rapidamente, você que crê e tem disposição para isso, pega o seu melhor e coloca aqui no alforje e seja abençoado. Seja honrado por Jesus. Essa semana, procure vir mais à igreja. Eu não consigo vir durante a semana, então só de raiva eu vou vir. Eu vou mostrar para o diabo que eu consigo vir. Amanhã, segunda-feira, 7h30 da noite, para quem quer prosperar com Deus. Quarta-feira, 7h30 da noite, vai estar buscando o Espírito Santo. Sexta-feira, 7h30, ou principalmente 10 da noite, a corrente da meia-noite. E o domingo não preciso lembrar, preciso? Você tem que estar aqui. E a pessoa que não pode se batizar no dia 2, ela vai se batizar na semana, primeira semana de novembro, no domingo seguinte. É só ela traz a roupa e etc. E no outro domingo ela vem e se batiza. Mas todos que podem vão lutar para estar no dia 2, 9 da manhã se batizando.